Se você acha que toda moeda é redonda, está enganado. Hoje talvez, mas no passado, havia todo tipo de moeda. Sendo que a China criou peças espetaculares. Moeda faca. Moeda ponte. Moeda enxada. Moeda concha. E muito mais. Venha conhecer um pouco dos primórdios da invenção da moeda, e como tudo começou durante o período da dinastia Zhou. Você vai ficar impressionado. Perdem-se na noite dos tempos os primórdios da invenção da moeda, que um dia alguém chamou de viu-metal. Para um estudo ainda que breve e despretensioso do alvorecer do capitalismo amoedado, recorremos, pois, à numismática. A numismática é tida como uma ciência auxiliar do estudo histórico dos povos, focando essencialmente suas pesquisas nas moedas universais, sobretudo as arqueológicas. Etimologicamente falando, numismática vem de nomisma, que é uma derivação do termo grego, nomos, com a significação de lei. Do latim vem o termo, numus, que numa tradução livre, significaria dinheiro amoedado. Por conseguinte, Aristóteles já dizia: chama-se nomisma, porque não é um produto da natureza, e sim um produto da lei. No período neolítico, com a formação das aldeias e o fim do nomadismo, os povos praticavam o escambo, ou seja, a troca de mercadorias sem necessidade de dinheiro. Mas não havia ainda um padrão referencial. Todavia, com o passar dos milênios, certas mercadorias se sobrepuseram sobre outras na preferência pelos escambos. Nasciam ali os primeiros esboços do dinheiro do futuro. Mas foi somente com o desenvolvimento de certos padrões de pesos e medidas, respaldados por autoridades legalmente constituídas, que os metais ganharam a aceitação generalizada dos antigos como forma de pagamento, características estas, bastante semelhantes às funções da moeda moderna. Isto porque a moeda se caracteriza basicamente sobre 3 atributos: padrão de valor, meio de pagamento e reserva de valor. Hoje é o padrão monetário que tem seu valor agregado, independente de tamanho, metal ou peso, mas na antiguidade, a moeda metálica valia pelo seu peso específico do metal em que era confeccionada. O termo moeda tem sua origem em um dos templos de Juno, na Roma antiga, chamado moneta, em latim, monere, o que significa avisar. A oficina monetária romana esteve instalada em certo período no Capitólio, nas proximidades de um desses templos, que assim se chamava por ter avisado os romanos sobre um tremor de terra. Acredita-se ser da segunda metade do século VII a.C. a invenção da moeda metálica propriamente dita, no reino da Lídia e nas cidades gregas da Jônia. Além do peso padronizado, traziam simbologia específica que garantia seu valor de acordo com as características da época. Porém, na China antes do ano 1000 a.C., os chineses praticavam o escambo de produtos variados, incluindo metais. Contudo, já era notório o uso de conchas, também chamadas de cauris, como padrão para transações comerciais. Foi em 1045 a.C. que os Zhou, da China Ocidental, derrubaram a dinastia Shanghi, assumindo assim o poder e criando ali sua própria dinastia, que permaneceria até 256 a.C. Eles foram os primeiros a atribuírem a si próprios um mandato celestial, já que criam ser seu líder, filho do céu. Os Zhou, a exemplo dos Shanghi, eram constituídos de aristocratas e plebeus, com um diferencial: a classe escrava. Controlavam algumas partes do norte da China, e era dividida em estados liderados por um governador local, obediente obviamente à autoridade central.
Em 771 a.C. os Zhou foram invadidos pelos bárbaros e fugiram para o leste, iniciando o período Zhou Oriental. Época esta em que a capacidade artística e técnica dos artesãos do bronze atingiriam o seu apogeu. É dessa época também o surgimento de grandes pensadores, como Confúcio e Lao Tse. Bem como o advento do I Ching. A partir daí, suas cidades cresceram e os mercadores preferiam cada vez mais os padrões monetários metálicos, que os escambos. Portanto, foi em fins do século VII e início do século VI a.C., quando os estados se rivalizavam entre si, que os líderes do estado de Zhou inventaram, pois, as moedas metálicas. Ainda que totalmente alheias às moedas da Lídia e Jônia no Oriente Médio, tinham sim as mesmas características destas, ou seja, constituir unidades de metal de modo padronizado e de aceitação geral. Não obstante as semelhanças, se diferenciavam sobremaneira no tocante ao formato, pois no caso dos Zhou, imitavam objetos utilitários como pás e facas. Outro grande diferencial era a forma de fabricação. Enquanto no Oriente Médio se cunhavam moedas, na China elas eram fundidas em moldes. A partir do ano 475 a.C., vários outros estados da dinastia Zhou, como o Zhao, Wei e o Shu, emitiriam também suas unidades monetárias fundidas em bronze, incluindo aí o formato de kauri. Ou seja, formato de concha. Essas peças circularam com funções especificamente monetárias. Somente no século III a.C. é que começariam a fundir moedas em formato de discos, com um furo ou quadrado no meio. Esse novo padrão seria posteriormente imitado por países como Japão, Vietnã e Coreia. Com o aumento das rivalidades entre os estados e o consequente enfraquecimento do poder central, a dinastia Zhou encontraria seu fim no ano 256 a.C., quando foi dividida em 7 grandes estados. Qin Shi Huangdi, do reino de Qin, no ano de 221 a.C. unificaria a China e se tornaria seu primeiro imperador. Ele se notabilizaria por iniciar a construção das muralhas da China, e pelos 8.000 soldados de terracota em tamanho natural encontrados há algum tempo. Não obstante o seu esfacelamento, a dinastia Zhou foi a mais longa da história chinesa. É célebre não só pela invenção da moeda, mas também pelo início da Era do Ferro naquela região. Essas são algumas das moedas exóticas da dinastia Zhou. Moeda Kauri de mármore. Período que vai do século VIII ao século III a.C. Moeda Kauri de bronze. Período entre os anos 800 a 300 a.C. Moeda faca. Período entre 475 a 255 a.C. Moeda peixe. Período entre os anos 475 a 255 a.C. Moeda rosto de fantasma. Período entre 400 a 220 a.C. Moeda ponte. Período que vai de 770 a 476 a.C. Mas não foi só a dinastia Zhou que se notabilizou pela criação de moedas exóticas. Depois de sua invenção, outras dinastias que vieram a seguir, ainda se aventuraram no mundo da imaginação e cunharam outras moedas com formatos esdrúxulos para os padrões monetários de hoje. Moeda inchada. Dinastia Wang e Mang. Período entre o ano 9 ao ano 2 a.C. Moeda-chave. Dinastia Wang e Mang. Período que vai de 22 a 9 a.C. Todavia, foram as moedas com formato redondo e furo quadrado no meio, que prosperaram e perduram até hoje com poucas variações. E assim ficamos por aqui. Esperamos que tenham gostado do vídeo.
Por isso pedimos seu like, e também seu comentário. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever, e clicar no sininho, para receber as notificações dos nossos próximos lançamentos. Muito obrigado e até nossa próxima viagem ao passado. Grande abraço.